Agora, a nossa famosa pistola graxeira, né? A pistola graxeira tem algumas vantagens, a gente já falou um pouco da característica dela, tem uma alavanca aqui para você bombear, tem um bico graxeiro aqui rígido, aqui você abastece com a graxa, pode ser a graxa pastosa, você empurrando aqui, ou um bastão que você introduz aqui, fecha e vai bombeando e a graxa vai saindo aqui pelo bico graxeiro. Aqui o bico, esse aqui é o bico do graxeiro rígido e esse aqui é uma mangueirinha que só aponta as extremidades que são rígidas. Qual a vantagem? Menor custo inicial, simples de usar, baixa manutenção e a inspeção da máquina durante a relubrificação, aquilo que a gente falou. Na hora que você vai fazer a lubrificação, se você tiver boa vontade, tiver os olhos treinados, você vai fazer a inspeção da máquina. Desvantagens. Alto custo de mão de obra. Você precisa de gente que vai fazer a aplicação lá. Longo intervalo entre a relubrificação pode resultar em carência de lubrificação. Então, quando a gente faz lubrificação hoje, vai fazer daqui a um mês, nesse intervalo aí, você pode ter uma falta de lubrificantes. Lubrificação em excesso é comum. Porque é difícil você medir realmente a quantidade certinha para você colocar dentro do sistema. Não que é difícil, você pode e deve fazer a aferição da quantidade de graxa. Cada graxa, por conta da consistência dela e por conta da bomba, cada bombada você coloca uma quantidade de graxa ali. Como é que você sabe disso? Se você tem que colocar 50 gramas de graxa no rolamento, no ponto a ser lubrificado, como que você sabe que você está colocando 50 gramas e não 45, 40 ou 60? Você tem que pesar isso, bota num papelzinho ou numa balança e pesa lá cada bombada. Eu estou colocando 5 gramas de graxa, então eu tenho que dar 10 bombadas para poder chegar a 50 gramas de graxa. Isso aí é interessante você fazer essa aferição do volume, a calibração da bomba de tempo em tempo para você saber direitinho o que você está colocando lá. A quantidade, né? A característica da pistola graxeira. Então, tem alguns modelos aqui de pistolas, né? Tem, ó, braço e alavanca. Tem o braço, alavanca aqui, pistola com gatilho, pneumática, 6.000 PSI, é pressão por caramba. Operando a pilhas, 5.000 PSI. Contêiner de graxa portátil, cartucho. Então você pode levar os cartuchos aqui. Volume da entrega. O disparo varia de 1 a 3 gramas. O volume é variável, pistola e graxa, né? Então depende do modelo. Calibrar com frequência, como eu falei com você. Utilizar sempre uma balança. A pressão vai de 5.000 a 10.000 PSI, pressão normal, e vai até 15.000 PSI, alta pressão. E aqui tem alguns modelos. Um modelo que eu gosto muito é um que tem um sensor, um decibelímetro, porque quando a gente está fazendo lubrificação para alguns rolamentos, motores elétricos e tudo, quando você vai colocando a quantidade da graxa, ele vai diminuindo o ruído, aí diminui os decibéis. Quando você está aumentando o excesso, aumentando a quantidade de graxa, você colocou a quantidade ideal. Estava sem lubrificação, vai aumentando a quantidade de lubrificante lá, vai diminuindo o ruído, e quando você aumenta a quantidade, você passa da quantidade ideal, o ruído vai aumentando. E aí eu tenho que parar aqui, porque estou colocando graxa demais. Pinos graxeiros. Pinos graxeiros normalmente um acessório, uma pecinha que é crucial para a eficiência da lubrificação. E é complicado. O lubrificador, ele tem que ter uma boa vontade, e eu sugiro, sempre que possível, que você vai para a rota de lubrificação e você saiba que você vai fazer a lubrificação a graxa, se você souber quais são os pinos graxeiros, levar uns pinos graxeiros no carrinho aí, no acessório seu. Para quê? E ferramenta para você trocar se for necessário, porque muitas das vezes, tá vendo aqui, ó, essa tampinha vermelha aqui. A maioria das plantas que nós visitamos não tinha essa capinha de proteção aqui. E aí o que acontece? Vai sendo contaminado com o quê? Com poeira, com água, tudo vai sendo contaminado. E aí na hora de você lubrificar, chegou lá. Imagina, você andou só 500 metros, 1 quilômetro, 1.000 metros, está lá na máquina que você tem que lubrificar. Você está com a bomba, está com o lubrificante, está com a bomba e tal, e o bico graxeiro está entupido. E a almoxarifado, ela 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância. Você vai voltar lá? É ruim se você voltar, hein? Deveria voltar, mas
Caramba, você constatar, não, realmente está danificado aqui, eu não consegui lubrificar porque está danificado e depois eu vou voltar lá para fazer a troca do pino e a lubrificação. Se possível for, ter no seu carrinho aí uns bicos graxeiros, uma quantidade mínima de bico com as chavezinhas para você fazer a substituição se necessário. Porém, tem uma prática muito barata, rápido, simples de para você proteger, é colocando, instalando essa capinha aqui. Tem capinhas de várias cores, o ideal é fazer a aplicação, utilizar várias cores de capinha, para quê? Cada tipo de lubrificante, você sabe, a capinha azul, verde, vermelha, essa vermelha utiliza só a graxa de complexo de lítio. A azul sulfonato de cálcio. A verde é complexo de alumínio. Sei lá, estou dando exemplos aqui, tá? Aqui tem alguns pinos hidráulicos, cabeça do botão, tipo de engate. Essa aqui é interessante, que tem uma válvula de alívio, então pino com alívio de pressão, porque quando a gente bota o bico graxeiro lá e está bombeando, a gente gera uma pressão muito, muito grande interna do sistema. Isso aí pode ocasionar problemas. A gente vai ver, ó. Pino graxeiro de ventilação e purga. Então tem uma ventilação aqui. Estes pinos são instalados no ponto de ventilação. São válvulas de alívio com pressão de abertura de 1 a 5 PSI. Então, na purga, onde vai sair a graxa velha, você pode utilizar esse aqui que você vai abastecer com a graxa nova e vai purgar aqui, vai sair por aqui a graxa velha. O pino de alívio previne pressões excessivas durante o engraxe. Interrompe o fluxo a 50 a 110 PSI. Então, a válvula de alívio, você está botando a pressão muito grande, ela interrompe o fluxo lá e vai aliviando por ali. Recomendações de uso: limpar o pino graxeiro, isso aí é básico, você tem que utilizar um instrumento, um paninho lá, alguma coisa, para você limpar o bico graxeiro para tirar o excesso de sujeira que está em volta dele. Isso aí ajuda muito quando você tem a bendita tampinha aqui para você proteger. Inspecionar os pinos e substituir caso esteja danificado, acabei de falar. Inspecionar a cavidade dos novos pinos à procura de rebarbas, detritos ou danos. Passar graxa no pino usando uma pistola graxeira antes da instalação. Então você passa um pouquinho de graxa para ficar mais fácil para você encaixar. Drenar a pistola antes da aplicação de contaminantes. Então, você tem a outra coisa, a pistola, você tem que proteger. Fez a instalação, fez a aplicação e tudo, vai para outro ponto, tem que proteger o bico graxeiro. Caso não é mesmo assim, antes de fazer a aplicação da graxa no ponto, no bico, você joga um cadinho de graxa fora ali, dá uma drenada um pouquinho para garantir que não tem nenhuma contaminação na bomba que você vai jogar dentro do sistema. Usar uma tampa ou um pouco de graxa do pino graxeiro após o reengraxe. Então, o ideal é a tampinha, mas se você não tiver, você bota um pouquinho de graxa ali em volta para a graxa fazer o papel de proteção do bico graxeiro. Procedimento para a pistola graxeira. Lentamente bombeia a graxa considerando o volume necessário da graxa. Não dá para chegar lá, pessoal, e ir bombeando direto assim não. Você bombeia um pouquinho, dá uns 5 segundinhos, aí depois... Por quê? Porque a graxa, ela tem que preencher a área que ela está. Ela não é tão fluida quanto o lubrificante líquido. Então você dá uma bombada, espera um pouquinho, dá outra bombada até para ir preenchendo. Para de engraxar quando sentir ou observar uma conta-pressão. Então você está bombeando ali, caramba, tá mais duro. Epa, vou parar aqui porque teve uma conta-pressão. Se a conta-pressão for alta, a passagem de grade pode estar bloqueada com o espessante ressecado ou o pino graxeiro está travado. Então você tem uma conta-pressão normal, você está bombeando, epa, aumentou aqui um pouquinho, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, você tá olhando, caraca, não vai nada. O que pode acontecer? O bico graxeiro pode estar entupido, travado ali, você travado, fechado, você pode não conseguir bombear. Ou a graxa que está lá dentro está tão ressecada, tão dura, que você não está conseguindo vencer aquela resistência. E aí você vai ter que fazer uma intervenção, de repente abrir e tirar a graxa velha para poder conseguir fazer a lubrificação bem feita.
as pistolas graxeiras podem produzir mais de que 15.000 PSI de pressão, enquanto que os retentores podem colapsar com 500. O que quer dizer isso? Se você bota uma pressão muito grande, você pode colapsar os retentores. Os retentores estão ali para proteger o sistema. Aí você, com a boa vontade, não, eu quero fazer um negócio rápido aqui, bota uma pressão muito grande, você pode estourar e prejudicar ainda mais o seu equipamento. Também há risco de colapso da blindagem, permitindo a entrada da graxa nas bobinas dos motores elétricos. Então, quando você tem um motor elétrico, você tem uma blindagem ali, você bota uma pressão muito grande, rompe aquela blindagem e vai para o motor elétrico. Se você não estiver utilizando a graxa correta, pode aumentar muito o risco de incêndio. O risco de incêndio, por quê? A temperatura vai aumentando, chega no ponto de fulgor, ponto de inflamação e pega fogo, e o lubrificante é o tipo de combustível para aumentar o fogo ainda mais. Se o risco for alto, instale válvula de alívio na pistola graxeira ou utilize bicos graxeiros com válvula de alívio. Então você tem a válvula de alívio na pistola e no bico. Então você escolhe aí qual o mecanismo de segurança que você vai utilizar melhor. Nunca segure o engate da pistola graxeira com as mãos durante a aplicação da graxa. Então você vai lá, encaixou ali direitinho e depois utiliza a mão na manivela ali, na alavanca ali de bombeio, tá? Não coloca lá perto do bico não, para não dar problema. Procedimento: aplicação de graxa com purga. Então você tem ali aquela purga, aquele lugar que sai a graxa, né? Tenha certeza que o tubo de purga não está bloqueado. Como é importante você verificar o pino graxeiro onde você vai abastecer, é importante também você verificar a purga. De repente, você tem que limpar lá, de repente tirar para ver se está funcionando direitinho a válvula. E você colocou a quantidade correta, normalmente sai graxa velha pela purga. Dê um intervalo de 3 a 5 segundos, como eu falei com vocês, e dê tempo para a graxa se espalhar. Se a graxa aparecer ao redor do eixo ou sair pelo orifício de drenagem, pare de adicionar imediatamente, pois a cavidade já está cheia. Então, se está saindo graxa pelo orifício de purga, você pode parar porque está tudo cheio. Após adicionar a quantidade apropriada da graxa fresca, volume máximo, deixe o dreno aberto de 10 a 30 minutos para permitir que o excesso da graxa saia. Então, como eu falei, a graxa é diferente do lubrificante líquido. Ela não se movimenta com tanta facilidade. Então, a pressão está aumentando ali, você deixa a purga aberta por 10, 30 minutos para o excesso sair ali. Não se preocupe se a graxa não sair pelo dreno. Quando o volume calculado for adicionado, reinstale o plug no orifício. Então, se você está bombeando lá, tirou a purga lá, e você está bombeando e tem que botar 50 gramas de graxa, e não apareceu no orifício, você fica tranquilo. Então, sabe, eu já coloquei a quantidade ideal. Você aguarda um pouquinho, 10 a 30 minutos, depois reinstale, não fica preocupado com isso, porque você colocou a quantidade indicada para aquele sistema. A graxa nova entra pelo orifício, cobrindo a graxa velha, presente na cavidade. Note que a graxa nova não empurra totalmente a graxa velha. Tá vendo? Vai acumulando aqui graxa velha, orifício de purga. Então é muito difícil fazer a lubrificação. A graxa nova tem que entrar e fazer a lubrificação aqui completa.